Galera abençoada, eu quero compartilhar com vocês aqui hoje 3 vídeos. Um da MC Pipoquinha, essa criatura que você está vendo do meu lado. O segundo, de uma irmãzinha que teve uma visão com o Felca. E também, por último, eu quero que você fique até o final, galera. Por favor, fique até o final que é importante. Do pastor Eliseu Rodrigues. Ele detonando, desmascarando um dos maiores aliciadores de menores, que é o Ítalo Santos. Que esse cara merece ser preso, merece estar na cadeia. Mas falando aqui da MC Pipoquinha, galera abençoada, só para complementar, ela criticou nesse primeiro vídeo o Felca devido às denúncias que ele fez sobre exploração infantil aqui no Brasil. Então aqui no nosso país ainda existem leis severas nesse sentido. Você que é pai, você que é mãe, você que é avô, que é avó, você se sentiria bem alguém explorando os seus? Ou você é daquele tipo de pai, de mãe, de avó que também adora explorar os seus? Se você for esse tipo de pessoa, você merece estar na cadeia, tá bom? Então preste atenção no que essa criatura aí fala do Felca. Ô Felca, você também vai expor os meninos de menores que vão pro motel, que tem clipe com várias mulheres no clipe? Ou é se explorar pras meninas? Ou você vai expor também os MCs homens que fumam e bebem, postam story bebendo, fumando, dirigindo carro, ostentando com as mulheres no motel? Ou essa exploração que você tá fazendo e levantando é só pras meninas? Só pra eu entender. Não tô defendendo ninguém, eu só acho que tinha que ser justo pros dois lados. Porque tantos meninos aí que cantando músicas mais pesadas do que as minhas, indo pro motel com um monte de mulher e baforando e bebendo e fumando. E tem um adulto por trás, com certeza. Responde aí. É só as meninas que é explorar meninos, crianças também? Como funciona? Que você só falou de meninas. E os meninos? Pois é, minha galera abençoada, vocês acabaram de ver essa criatura aí falando, né? Mas a pergunta que não quer calar: que moral que essa mulher tem para falar alguma coisa ou criticar alguém que está denunciando uma exploração infantil, se essa menina aí adora mostrar o rabo de fora? A única coisa que ela sabe fazer é falar um monte de baboseira, cantar um monte de baboseira e a mostrar o rabo. Essa que é a realidade dessa menina. Mas o próximo vídeo que eu quero mostrar aqui para você, minha galera abençoada, é uma visão de uma irmã que teve sobre a vida do Felca. Mais uma vez eu venho aqui nesse vídeo te pedir oração por ele, porque ele merece. Valeu? Se você puder, deixa teu like, se inscreva nesse canal aí e hype o vídeo. Eu tive uma visão esses dias com o Felca, influenciador aqui nas redes sociais. Essa visão, ela é simples na sua essência, mas Deus, ele me mostrava o Felca no meio de muitos adolescentes. Muitos adolescentes. Eu lembro de estar parada num caminho e esses adolescentes, eles passavam por mim, felizes, livres, libertos. A sensação é que eles estavam muito felizes, muito alegres, porque eles pulavam. E, de repente, conforme a multidão ia passando por mim, abria um caminho, eu conseguia visualizar o Felca lá no fundo. E o Felca, com a mão no bolso, ele vinha andando no meio dos adolescentes e ele estava resplandecente na visão. Ele tinha a glória do Senhor sobre ele, porque ele estava resplandecendo. Eu entendi o que Deus estava me falando naquele momento. Era como se o Senhor falasse para mim assim: filha, você tem como missão agora ser intercessora do Felca. Não que eu seja alguém, sabe? Eu sou pó. Mas o Senhor, ele traz algumas pessoas, algumas causas ao meu coração para que eu ore, para que eu interceda. Eu acompanho aqui nas redes sociais há um tempo o trabalho do Felca. De certa forma eu me identifico com o humor ácido dele, meio sarcástico. Acompanhei durante alguns podcasts no YouTube a história dele sofrer com bullying na adolescência e dele enfrentar agora nesse momento essas coisas todas. De certa forma, acho que antes de Deus trazer essa minha visão, o meu espírito já testificava com dele e o Espírito Santo, de certa forma, já colocava essa impressão profética de que o Felca é um escolhido de Deus. E aquilo, né, meus queridos? O escolhido de Deus, a história dele nunca vai ser fácil. Todo escolhido de Deus, ele tem uma marca difícil. O Felca, ele foi mais ferido aonde? Na adolescência dele. E Deus levanta ele exatamente para falar com o público de adolescentes.
E nesse momento Deus, ele de uma certa forma bem lúdica, fala ao meu coração. O nosso chamado muitas das vezes é na área onde nós mais sangramos, onde nós mais fomos machucados. Por que eu tô falando isso aqui com vocês? Porque o Espírito Santo, ele pediu para eu falar, para eu abrir essa visão e para eu trazer como pauta de intercessão o Felca. Intercessores da nação brasileira, coloque o Felca nas suas orações, porque nesse exato momento há uma grande batalha espiritual em volta dele, que vocês não têm ideia do que Deus está me mostrando agora nesse momento. O inimigo está fazendo de tudo para cercá-lo, o inimigo está fazendo de tudo para que ele caia novamente em depressão, para que ele caia novamente na síndrome do pânico e nas outras camadas que tem, porque o Felca, ele já está sendo um grande instrumento para falar a uma geração que é a geração que mais um inimigo está se levantando contra. Sempre foi, né? Crianças e adolescentes sempre foi o alvo do inimigo. Mas agora, nesse tempo em que nós estamos vivendo, vocês não têm noção da intensificação da batalha espiritual com jovens e adolescentes. Do tanto de visão que Deus traz para mim com jovens e adolescentes. E eu já compartilhei muitas com vocês aqui. O Senhor venha agora revestir o Felca aonde ele estiver. Que o Senhor venha colocar os enviados dele do lado do Felca para ajudar ele nessa caminhada. E não só em missão de aparecer, de levar uma mensagem, mas principalmente de intercessão para cobrir o Felca. O Felca nesse momento não tem intercessores por ele. Então, portanto, se assim o Senhor está me mostrando que o coração do Felca encontrou graça diante de Deus, quem somos nós, meus amados? A gente é vaso, pó, e Deus, na sua infinita graça e misericórdia, olha para nós e fala, vou usar. A graça de Deus não se explica, se vive, se sente. E nesse momento, o Felca, ele encontrou graça diante de Deus, porque Deus viu nele um coração bom. Muitas das vezes, quando eu vejo alguns vídeos do Felca, Deus me faz ver não o Felca, mas o adolescente lá atrás, que passou por tudo que passou. Por toda a humilhação, por todo constrangimento, por toda perseguição. Deus abre e eu vejo aquele adolescente na sala de aula sofrendo o que ele sofreu. Que eu não imagino. Eu não tenho a profundidade dessa revelação completa do que ele sentiu na carne dele. Mas Deus permitiu, com um motivo. Porque esse é o chamado dele para essa geração. Atalaias do reino. Intercessores proféticos da nação brasileira para o tempo do avivamento. Orem pelo Felca, porque ele já está sendo um instrumento para essa geração, mas ele vai ser ainda mais quando chegar o tempo do avivamento. Orem por ele, revistam em oração, guardem a vida dele, porque ele é um instrumento afiado na mão do Senhor para falar a um público que eu e você muitas das vezes não conseguimos nem nos comunicar, mas ele tem essa facilidade porque essa é a unção que está sobre ele. Ai, Mari, mas ele fala muita besteira. Ué, eu e você também não falamos? Ai, Mari, mas ele faz uns negócios nada a ver. Ué, mas eu e você também não fazemos? Não interessa. O escolhido não tem escolha. E a gente tem que orar pelos escolhidos do Senhor. Ele é um agraciado do Senhor nesta nação para falar a uma geração que o inimigo tem feito de tudo para... Porque se o inimigo interrompe a geração que está vindo, ele interrompe as promessas que vão se concretizar no futuro. Então, galera abençoada, o que vocês acharam desse vídeo aí da irmãzinha tendo uma visão sobre a vida do Felca? Você acredita em profecias? Você acredita em visão? Deixa a tua opinião aí, que é muito importante, até para me ajudar aqui no engajamento desse canal. Valeu? E agora tem um vídeo mais importante que eu quero te mostrar, aqui do pastor Eliseu Rodrigues, ele detonando, desmascarando um dos maiores aliciadores de menores, que é essa influência aí, miserável Ítalo Santos. Tá bom, galera? Fica com o vídeo dele aí e preste atenção no que ele fala aqui, tá bom? Deus abençoe você e sua família. Até um próximo vídeo, se Deus quiser. Onde está o peso da mensagem dos profetas e profetisas que cercaram esse tal de Ítalo? Cadê você, cristão? Como está sua cara, sua cabeça agora em seguir alguém que vive numa prática
que é contrária à natureza e é condenada na Bíblia Sagrada. E você segue sob a desculpa de que os conteúdos são engraçados. O que o Felca mostrou é engraçado. Tá chegando para mim alguns vídeos aqui desse tal de Ítalo chorando na igreja, cultuando Jesus. Me lembrou de Herodes, assassinando crianças e perguntando onde o bebê iria nascer, onde Jesus iria nascer, porque ele também queria adorar. Mentira, ele não queria adorar. Era um assassino disfarçado de adorador. São os influencers da nossa geração. E você que é pai, você que é mãe, permite seus filhos, crianças, ficarem dançando essas dancinhas imorais de TikTok, vocês também são culpados. Romanos capítulo 1 diz que quem comete os pecados que essa geração está cometendo, que esses influencers cometem, e concorda com os que fazem esse tipo de coisa, são dignos de morte. Então você crente que segue e não denuncia, você não está debaixo de disciplina, você está debaixo de juízo.